Quem nunca teve medo de pesar numa relação? De ser a pessoa que demanda muito, que é muito carente, que fala demais sobre as questões tristes, que quer muito discutir os problemas? Quem nunca teve medo que os seus sentimentos e o seu amor em si já fossem pesados demais para o início de uma relação e assim o outro se afastasse logo que você demonstrasse os primeiros sinais de afeto? E quem nunca se diminuiu para caber na agenda ou na vida do homem, da família, do trabalho? Nós mulheres que aprendemos há gerações que amor é sacrifício, que mulher é quem cuida. E olha, eu já perdi as contas de quantas mulheres eu vi diminuindo vozes, opiniões, ambições profissionais, vidas sociais, vaidade para se colocarem como coadjuvantes da vida de seus parceiros. Para serem a namorada de fulano, a mulher de ciclano, muitas de nós nos diminuímos. Segundo o Ministério da Saúde, transtornos como a compulsão alimentar, a bulimia e a anorexia afetam cerca de 4,7% da população em geral e podem chegar a 10% entre a população mais jovem. Assim como adoecemos para pesar menos na balança e para diminuir o nosso tamanho físico, percebo que estamos reproduzindo essa lógica também no campo relacional. Como sair desse movimento que nos fragiliza? Para discutir sobre todas essas questões e achar outros espaços possíveis para os nossos sentimentos e corpos, eu tenho a honra de trazer aqui ao podcast Amores Possíveis Gabriela Vargas, psicanalista, fundadora do Corpo Inconsciente. Tem um trabalho lindo com psicanálise focada em transtornos alimentares. Gabi, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço, Carol. É um prazer estar aqui contigo hoje e falar, acho que sobre um assunto tão pertinente do contemporâneo. Então, eu queria começar te perguntando como a psicanálise vê a anorexia. Então, para além dos critérios diagnósticos, né, ali de que a gente pode ver no DSM, de um baixo peso, de uma insatisfação, uma distorção de imagem corporal muito grande, a psicanálise pensa, então, a anorexia relacionada justamente à história de vida desse sujeito. Não somente aos sintomas que aparecem, mas como que se deu a vida desse sujeito, normalmente de uma mulher, né? Que eu acho que aparece com mais frequência em mulheres. De que forma que foi, desde antes do nascimento, foi desejado, se não foi, como que essa pessoa se relaciona. A gente está falando aqui sobre relacionamentos. Como que é a relação dessa menina, dessa mulher com as outras pessoas, de que forma ela aprendeu a se relacionar. E quando a gente escuta sobre isso, sobre essa pessoa, para além do peso, para além do diagnóstico, pensando que é uma pessoa com anorexia, mas que ela não se restringe somente à anorexia, a gente pode ver justamente ali o que falta, o que excede e o que, de certa forma, adoece. Você falou, né, como ela aprendeu a se relacionar. Você percebe esse traço em nós mulheres e nas mulheres que chegam na sua clínica como mulheres que aprenderam a se relacionar tendo que não pesar? Porque eu vejo muito na minha clínica mulheres que falam: a minha mãe era frágil, eu tive que cuidar dela, eu cuidei dos meus irmãos, eu não podia incomodar, meu marido é muito temperamental, então eu que seguro as pontas. Elas já se entenderam como pessoas que não podem pesar emocionalmente. Isso vai se refletindo também no corpo. Tem uma desautorização do pesar na mulher? Tem uma desautorização do pesar, porque justamente a mulher vai se controlando, porque se pesar muito, ela chama atenção. Então, desde pequena, inclusive, não pode chamar atenção, levando em consideração também as violências que as mulheres sofrem, então, os abusos, as invasões em relação ao corpo de crianças, meninas que vão se tornando adolescentes, que são assediadas na rua. Então, acho que se mistura um cuidado e uma violência também nesse sentido, né? A Luciana Sadi fala muito nos casos de transtornos alimentares, de mães que se relacionam com essas meninas confundindo cuidado com violência. Então, o quanto muitas vezes isso faz com que a pessoa vá se diminuindo. Então, eu não posso incomodar, senão eu não vou ser amada. Eu não posso chamar atenção, porque senão vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo, vão me ver com maus olhos. Porque, no fundo, a gente está sempre buscando, de certa forma, o olhar do outro, o amor do outro, a aprovação do outro. E, obviamente, para algumas mulheres, tem, às vezes, uma vida mais difícil por N razões, um relacionamento familiar,
ou depois que vão ter relacionamentos amorosos que são abusivos, que tem violência de alguma forma, e às vezes uma violência muito discreta, quase imperceptível, né? Eu acho que até é isso que tu fala, no processo de análise, a pessoa passa a vida inteira sem se questionar por que ela age de determinada forma. E quando ela tá ali num processo de análise, às vezes ela pensa, mas por que eu não posso falar? O que acontece? E o que acontece se essa pessoa me deixar? Mas será que eu me deixo primeiro? Porque eu acho que é isso que acontece. Muitas mulheres acabam se abandonando e ficando pequenas e ficando desnutridas afetivamente para caber nesse lugar do outro. Que traços emocionais você percebe que nós mulheres vemos como peso? Que não necessariamente deveriam ser. Então, assim, meu desejo, minha tristeza. Acho que é muito singular, assim, mas o que me vem em um primeiro momento que pesa é uma mulher que é bem-sucedida muitas vezes, é uma mulher que consegue se posicionar, que aí é tida como uma mulher difícil, muitas vezes, que é tida como uma mulher que briga, porque, fazendo até um paralelo, homens com determinadas características e mulheres. Se um homem vai lá, tô pensando num exemplo aqui que seja bom, não consigo pensar agora, tô pensando. Se ele é mais assertivo numa reunião, mais direto... Isso, é porque ele é focado. É porque ele é focado. Uma mulher, não. É grosseira. Ela é grosseira. E até no relacionamento. Talvez um exemplo. Um homem que questiona uma mulher sobre alguma coisa. Mas se ela faz esse tipo de questionamento, ela é chata. Ela é temperamental. Agora, o homem não é visto dessa forma. Então, uma mulher, pensando até em filhos, por exemplo. Um homem que vai lá... Isso eu escuto no consultório com certa frequência. Vai lá, trabalha, faz as coisas, e quando é a mulher que tem que sair, quando é a mulher que tem que trabalhar, mas como assim? Ela vai deixar os filhos para trabalhar? Então, existe toda uma questão até do machismo estrutural que faz com que, inconscientemente muitas vezes, acho que tem muitas mulheres que já fazem e tentam fazer diferente, mas que muitas vezes elas se diminuem. Justamente por isso, porque... existe algo que é estrutural, porque elas têm medo de não ser amadas por quem elas são, porque se eu seguir o meu desejo e fazer o que eu tenho vontade, talvez eu fique sozinha. Então existe esse medo também de ser incompreendida, de ficar sozinha, de ser vista, porque isso é importante também. A Suzy Orbach fala muito disso, né? De que as mulheres cuidam, são cuidadoras desde sempre. Esses dias eu vi um vídeo que as mulheres giram o mundo porque elas estão sempre segurando alguém, né? De alguma forma, não necessariamente filho, a família, tem algo do cuidado. E eu me lembro, certa vez, eu trabalhava em hospital, atendia pacientes oncológicos, e uma senhora disse uma coisa pra mim que faz muito sentido com isso que a Suzy fala. Que ela dizia assim, agora que ela era uma senhora de 70 anos, que meus filhos cresceram, que meu marido faleceu, aqui eu tô com câncer, que eu tô comendo o que eu gosto. Quantas vezes uma mulher se anula e pesa menos, ou come... Esses dias eu tava lendo um livro também que falava sobre mulheres e trabalho, e a autora dizia assim, em determinado momento eu percebi que eu só comia os restos do prato do meu filho. Por que eu faço isso? Não sei, foi acontecendo. Então, a mulher tem, socialmente, e acho que até por uma questão de cuidado, do maternar, de gerar essa condição, muitas vezes, de cuidar do outro, mas quando ela se vê, ela não está se cuidando. E ela tem medo de passar a se cuidar, e esse é o ponto que eu andei para chegar, e ser vista como egoísta. Então é isso, porque é um homem que prioriza o trabalho, que vai lá e faz. Não, é isso, tá tudo certo. Se a mulher faz isso, que desnaturada, que mãe péssima, que esposa, não, tá deixando o lugar, teu marido vai te trair, não, alguma coisa vai acontecer. Então é diferente. E tudo isso, se a pessoa internamente já tem uma certa fragilidade, ou tem traumas, até relacionados aos pais, aos modelos de relacionamentos amorosos que ela viu durante a vida, ela vai pesando menos, ela vai diminuindo, ela não vai colocando todo o potencial que ela tem ali, ela não dá o máximo, ela engata a segunda marcha, vai devagarinho, mas muitas vezes ela queria fazer muito mais, só que ela não consegue, né? Ela
não consegue se fortalecer. E eu acho que no processo de análise, tu pode me dizer se tu concorda comigo, assim, mas o que eu vejo de mais bonito é quando ela consegue se fortalecer e ela vai lá e faz o que ela tem vontade, sem aquilo pesar como uma culpa. Óbvio, se responsabilizando, existe uma diferença. E aí ela percebe muitas vezes que até o relacionamento muda, mas não porque ela deixa de ser amada, mas porque ela passa a ser olhada como ela efetivamente é. Ou um relacionamento acaba porque também não era para ser com aquela pessoa, mas ela deixa de se diminuir. E de tentar engolir e conter as emoções, né? Porque eu vejo que já esse próprio estigma da DR, né? Falar sobre o que está me incomodando e sobre as minhas emoções é pesar a relação. Então, você é muito demanding ou você é muito carente. Eu vejo também isso muito vindo na clínica de eu vou tentar conversar com meu marido ou com meu namorado e ele vem, mas você exagera. E aí elas mesmas começam a pensar, será que eu tô pesando demais? Será que eu tô sendo sensível demais? Quando na verdade, se isso tem esse peso dentro de mim, é esse peso que tem. Como a gente volta a entender isso como parte do que me constitui humano e não como um peso que tá fora da balança emocional? Existe uma diferença muito grande em conseguir nomear as coisas e colocar de uma maneira clara do que vomitar as coisas, né? Eu acho que quando uma mulher ela vai engolindo muitas vezes, engolindo, uma hora sai. Se não sai, através da fala, aparece psicossomaticamente, aparece no corpo, aparece em algum lugar. E quando ela é muitas vezes invalidada no seu dizer, isso não só no relacionamento afetivo, no relacionamento amoroso, mas no relacionamento, desde pequena, né? Se ela não é escutada com os pais, com os pares, na escola, com as amiguinhas, ela acredita que é isso. Ela acredita quando ela vai se relacionar com alguém e a pessoa fala, mas que coisa chata, é uma ideia, ela passa a acreditar que é aquilo mesmo, que ela é chata. E eu acho que é isso, né? No processo de análise, quando ela começa a se questionar, não, mas isso me incomoda. Segue incomodando, né? Não é porque eu não falo que não me incomoda. E ela consegue organizar isso dentro dela e posicionar pro outro, isso pode ganhar um outro lugar dentro dela. Porque é o que eu sempre falo com meus pacientes, eu digo, a gente não sabe como o outro vai responder. Pode ser que ele continue te achando chata, etc., e ele não alcance algo diferente. Mas quando tu leva em consideração o que tu está sentindo, então, o que quer que seja que tu esteja sentindo, se tá pesando, se tá te angustiando, se tá doendo, tem um valor. Existe, tá ali, não dá pra gente colocar pra baixo do tapete. Então é melhor a gente poder falar sobre isso do que isso te adoecer de alguma forma. Então quando essa mulher, no processo de fortalecimento, ela passa a não achar que é bobagem, ou que ela é louca, ou que ela é carente, ou qualquer coisa desse gênero, ela tem mais força pra falar, mesmo que ela não seja escutada pelo outro, para se escutar, porque primeiro ela é escutada na análise, numa terapia, por alguém que diz, olha, eu tô te escutando, é isso? Tem alguma coisa aí, tu pode falar. Ela passa cada vez a ter mais voz e a se escutar mais também. E isso faz com que ela possa estabelecer um limite. Então, eu acho que é isso, é um limite de que mesmo se o outro não for me escutar, ok, aqui é o meu limite, então se não vai me escutar, como que eu vou estar com alguém que não me escuta? E é esse peso que tem essa emoção pra mim, né? Não preciso ficar querendo diminuir o peso disso. Aí é um peso diferente. Não é um peso ruim, é um peso de uma existência, de uma responsabilidade por si. Sim. E se o outro não suporta isso, bom, aí cada um com o seu cada um. Mas se integrar, eu acho que é um processo de integração de si mesmo também, de saber que um peso necessariamente não é algo ruim, que pesar, que ser visto, que falar, ser escutado, ser notado, não é algo ruim, porque as mulheres crescem entendendo que elas não podem chamar muita atenção. Sim. Eu fico pensando muito nesse movimento simbólico do diminuir, né? Então é o menos peso da balança, é ir para a calça 36, 34 e também esse diminuir para caber nesse espaço simbólico.
né? Então, para caber na rotina do namorado, para caber nos planos da família, para caber no que eu acho que o chefe espera de uma boa profissional, para caber no cuidado dos pais, como se não houvesse espaço para o próprio espaço. E aí eu fiquei pensando, igual na anorexia talvez tenha um prazer sádico de controlar a própria fome, você acha que tem um prazer de conter os próprios desejos para se diminuir? Uma coisa sádica nesse lugar? Eu acho que sim. E na anorexia, quando uma mulher, uma menina faz isso, dando um tiro no próprio pé e quase morrendo, e muitas vezes morrendo, vindo a falecer e tendo complicações muito sérias, é a forma que ela consegue colocar um limite. É um limite adoecido, mas é um limite. Então, eu acho que na mesma proporção é algo que acontece nesse sentido também. É muito difícil a gente olhar para os nossos espaços. É muito difícil a gente parar e de dizer, tem o fulaninho, tem o ciclaninho, tem não sei o que, tá sempre correndo. E eu? É difícil a gente olhar pra gente. Então, às vezes acontece de forma, eu acho que muito inconsciente, de tá tudo isso tão ocupado que a pessoa não olha, que a mulher não olha pra si. Porque o que ela vai encontrar se ela olhar pra si? O que tem ali também? E na anorexia também, quando essa menina faz com que... Porque é notório, né? Uma menina com anorexia, uma mulher com anorexia, ela fica extremamente emagrecida. Todo mundo precisa parar o que tá fazendo, que é algo extremamente urgente, e olhar. E aí, a partir do olhar do outro, muitas vezes ela segue sem conseguir olhar pra ela mesma. Porque ela olha e o espelho distorce ali. Ela diz, não, tá todo mundo louco, porque eu estou gorda, não tô magra desse jeito, não tô emagrecida, as pessoas estão querendo que eu engorde. Então é todo um processo para que essa pessoa consiga se olhar e consiga se integrar, mas que tem um medo muito grande. Eu acho que é isso que acontece também. Apesar de ser algo, eu concordo contigo, sádico, que a gente pode pensar como um gozo, né? O Lacan fala do gozo do sintoma. O nosso sofrimento tem um certo prazer também. Então, esses dias mesmo eu estava conversando com uma paciente, a gente estava falando sobre isso. Existe um certo prazer em reclamar. Tá aí, se resolve. Ali, se a gente para de reclamar sobre determinada coisa. Tem até o meme da japonesinha. Eu só quero reclamar, não quero que me deem a solução. Maravilhoso. Porque ocupa espaço. E se tira isso do espaço, se abre um espaço. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Se outras coisas deixam de pesar e algo novo surge ali para que possa ter um outro peso. Acho que isso dá medo. E uma outra coisa que eu sinto que dá medo é o excesso. Então, o medo de querer demais, de comer demais, né? Eu acho que até a própria coisa da anorexia, da compulsão. Então, eu não como porque eu tenho medo de comer demais e perder o controle. Daí, no amor, eu vejo muito esse discurso de eu tenho medo de estar apaixonada demais e assustar a pessoa, de estar presente demais e sufocar, de ser carente demais, como se tudo fosse excesso, assim, como se a gente tivesse medo do nosso próprio desejo, ou se o nosso desejo não fosse válido. Como é que a gente pode lidar com o nosso desejo autorizando ele, não tendo medo que ele seja sempre excessivo? Em transtornos alimentares, a gente pensa que a maior parte das privações de dietas restritivas levam a uma compulsão. De certa forma, acho que a gente pode seguir a mesma lógica, né? Se privar tanto, ter um controle tão grande assim, faz com que em algum momento algo se descontrole e saia do eixo. E não estou dizendo necessariamente que a pessoa fica se controlando para não se relacionar. Ela pode passar a vida assim, mas isso não quer dizer que esse excesso de controle e essa falta não vão aparecer em outro lugar, porque ela deixa de sentir uma série de coisas. Seriado And Just Like That, que tem um trecho que eu gosto muito, sem dar spoilers, mas que é uma das personagens principais, diz, eu acho que agora é a hora de colocar o dedinho na piscina dos namoros, alguma coisa nesse sentido, né? Tinha passado por uma perda, um luto, um momento muito traumático, e depois de vivenciar esse luto, ela se sente mais ou menos pronta para experimentar se relacionar com alguém. E quantas pessoas não passam por lutos em relacionamentos e precisam de tempo mesmo também. A gente precisa de tempo, a gente precisa respeitar o nosso tempo. Mas respeitar o nosso tempo
e fazer as coisas conforme a gente consegue é diferente de passar por uma privação como numa dieta. Porque é isso, é essa mentalidade. Se fosse tão bom, tão natural assim, a pessoa não precisava ficar pensando nisso o tempo inteiro. E justamente quando a gente fica tão hipervigilante, a gente deixa de viver, inclusive outras coisas. A gente fica... Porque é isso que acontece no transtorno alimentar. A pessoa pensa em comida 24 horas por dia. Então ela sabe as calorias do ovo, do não sei o que, do não sei o que. Enquanto isso, a vida não para. Sei lá, às vezes é uma adolescente que está no ensino médio, que tem os meninos, que tem as amigas, que tem as festas. Ela não vive nada daquilo. Ela vive enclausurada nela mesma. É algo muito narcísico nesse sentido, voltado para si. E pensando, não só pensando, sofrendo com calorias e pensando que está gorda e num sofrimento gigantesco o tempo inteiro. Paradoxalmente, isso protege de que ela não se relacione com os outros. E acho que nesse sentido é mais ou menos por aí. Quando a pessoa está tentando tanto se proteger da relação com as outras pessoas, ela fica trancada dentro de si. E a gente até conversou aquele outro dia que o Freud diz que a gente precisa amar para não adoecer. Então, a nossa autoestima, a forma como a gente se vê, desde o começo passa por um outro que olha pra gente. Então, e não falo nem no sentido amoroso, mas deixar de se relacionar com as pessoas tem uma perda muito grande, traz uma desafetação da vida, uma desnutrição de afetos nesse sentido, né? Ou se relacionar nesse lugar contido, né? Porque muitas vezes a gente vai para esse lugar da diminuição em todos os campos da vida. Então você vira amiga que também não quer incomodar, a funcionária que quer ser a funcionária padrão, a filha que quer ser a filha perfeita. E aí você vai se contendo e se esvaziando em todos os espaços. Como... De si e dos outros. E um outro ponto que eu fiquei pensando é o quanto a gente não se autoriza a ter prazeres. Porque o comer, ele é um prazer. O se relacionar é um prazer. Se apaixonar é um prazer. Mas parece que é isso. Não, mas comer demais vai engordar. Como se sempre fosse ter um efeito colateral danoso pro meu prazer. E eu não sinto os homens operando tão rapidamente nessa chave do prazer e culpa. E aí a gente acha que não posso, quero muito me apaixonar, mas não posso, porque depois vai dar alguma coisa errada e aí eu vou quebrar minha cara. Como a gente se autoriza não só a desejar, mas também a poder ter prazer. O Fábio Herman, ele tem uma frase que ele diz que, não é exatamente assim, mas que, de certa forma, lá quando a gente pensa no começo da psicanálise, que tinha algo que era relacionado, o recalque ali, à sexualidade, né? E que essa culpa, de certa forma, migrou da cama para a mesa. Então ele fala hoje como a nossa culpa e a nossa vida gira em torno do corpo, da dieta, da aparência física, de uma manipulação da sua imagem e que parece até que é esse corpo que tá fora da gente, né? O que eu percebo? Que cada vez as pessoas estão menos conectadas consigo mesmas, né? Elas, tanto em relação ao que elas gostam, ao que elas gostam em alguém, a por que elas querem se relacionar com alguma pessoa, ou ao que elas gostam de comer, isso está muito desconectado do prazer. Então, às vezes elas não sabem, as mulheres não sabem dizer, o que tu gosta de comer? Não sei, eu como... não, eu fui ensinada que eu tenho que comer de 3 em 3 horas, 3 colheres de arroz, mas por que tu tá com vontade de comer? E quando a gente pergunta isso, a pessoa fica muitas vezes assim, não sei, a gente vive num piloto automático. E me parece que em relação aos relacionamentos também é assim. Porque eu escolho, ou eu procuro que tipo de parceiro, que tipo de parceria eu procuro, o que me atrai em alguém, por que eu vou estar com determinada pessoa. Então, muitas vezes, essas mulheres não sabem nem dizer muito bem. E acho que uma parte, assim, de uma certa conscientização nesse sentido é que a gente possa entender, que óbvio, a gente não vai entender tudo, muito passa por uma via inconsciente, mas por que a gente repete determinados padrões de relacionamento também? Por que será que uma mulher vai lá e se relaciona com 3 caras diferentes e de repente parece que são todos iguais? E
nesse sentido que a gente está falando, pessoas que fazem com que ela se sinta diminuída de alguma forma. Mas quando ela começa a se questionar e a pensar e a se dar conta do que ela quer, do que ela não quer e até do que ela merece, né, desse espaço. Porque a gente nem se autoriza, né? Eu lembro que naquela nossa primeira conversa você falou isso, que as mulheres ficam tão buscando regras, então isso, quanto que eu posso comer? O que eu posso comer? Que hora que você pergunta, mas você tá com fome ou não tá com fome? Ela nem sabe mais identificar se ela tá com fome ou não. E eu vejo que no amor é isso, né? Assim, não à toa tem esses coaches de relacionamento fazendo um desserviço, dizendo, mande tantas mensagens, em tanto tempo, de tantas linhas. E aí você não autoriza falar isso. Mas o que eu quero? Isso eu faz quero. sentido pra mim? Quero mandar mensagem? Não quero mandar mensagem? Quero dizer tô com saudades? Não quero dizer tô com saudades? A gente perde essa conexão com a gente, né? Como voltar para esse se ouvir, sentir mesmo os nossos desejos? É um processo de olhar para si e deixar de seguir tanto os manuais, né? Que tem manual para tudo hoje em dia. Então é isso. Quanto que, nesse sentido, assim como tem uma dieta para emagrecer, não tem um script para se relacionar. Então, faço de determinada forma, não, assim, já... E aí, deixa de ter um envolvimento real e passa a ser um manual, muitas vezes um jogo. E tudo bem, tem pessoas que se relacionam assim, mas aqui eu acho que o que a gente quer é gerar questionamento para si mesma. Que tipo de relacionamento que a pessoa busca? Porque assim, eu sempre falo isso também para meus pacientes, a gente não sabe se vai dar certo, se vai se machucar, não é sobre isso no final das contas, a gente pode se machucar de qualquer forma, mas quando a gente vai se apropriando do que a gente quer, do que a gente merece, do que é um limite, do que eu gosto no outro, do que eu não gosto. Mesmo que a gente se machuque de alguma forma, a gente vai estar mais inteiro nesse processo. E tem uma outra questão que é ocupar o próprio espaço, né? Que acho que isso diminuir, isso precisa ser menor, menor, menor. Eu vejo as mulheres que são muito altas, que muitas ficam corcundas. Como a gente se permite ocupar o espaço? Com o peso que tem, com a altura que tem, com os desejos que tem, com as emoções que tem. Acho que passa por esse processo de descoberta também, de conseguir olhar para si como alguém que tem suas potencialidades, como alguém que tem seus defeitos, como alguém que tem seus desejos, mas que não necessariamente tem que diminuir para caber na expectativa do outro. Eu acho que é isso, tem a relação com a expectativa do outro, né? E é interessante que na clínica, muitas vezes, eu já escutei isso também, assim, certa vez uma paciente disse para mim, nossa, quando eu vou em alguns lugares, parece que eu me sinto enorme, que eu tenho 2 metros, não é uma mulher de 1,70 m, enfim, que eu chamo muita atenção, e quando eu sinto isso, eu me sinto muito incomodada. Eu quero passar despercebida. E óbvio, a gente vai escutar isso de acordo com as vivências de cada mulher, com o que ela passou, por onde que passa isso de não querer ser vista, de não querer ser olhada, de muitas vezes se sentir invadida com o olhar do outro. Mas quando a gente consegue trabalhar essa autopercepção de uma forma diferente, de que ocupar espaço não necessariamente vai ser ruim, que pode ser algo bom, e é um ponto de experimentação também, né? Vai lá, faz um primeiro experimento, vai ver como tu te sente, e aos poucos a pessoa vai olhando para si, a mulher vai olhando para si, e algo vai mudando nesse olhar. Eu acho que é uma mudança que ocorre internamente, que vem de dentro para fora, porque essa desconexão, ela é de fora para dentro, ela é o que a cultura espera de mim, ela é o que a sociedade espera de mim, o que os meus pais esperam de mim, o que meu marido espera de mim, o que os filhos, o que o chefe, o que todo mundo espera de mim. Mas o que eu posso dar sem me perder de mim? O que eu posso fazer para que eu não esteja ali pelo outro e me sinta anulada também? O que eu posso fazer que faça sentido na minha vida e que me traga algum tipo de satisfação e de prazer? E você acha que esse movimento da diminuição, isso do ficar cada vez mais magra, menor, em algum lugar pode ter uma conexão com a cultura da pedofilia?
e com esse movimento da mulher se infantilizar para ser atrativa pro homem, porque o corpo anoréxico vai ficando um corpo quase que infantil, né? E acho que a gente tem não só o etarismo, mas essa coisa da mulher ser cada vez mais nova, mais frágil, mais inocente. Acho que o corpo dessa mulher vai ficando muito nesse lugar infantil, adolescente, como se essa fosse uma chave de vinculação amorosa atrativa. Como é que a gente pode sair desse lugar para ir para uma outra posição simbólica de mulher numa relação amorosa? Sim, eu acho que sim. Eu acho que muitas vezes tem a ver com essa questão, com essa cultura de pedofilia e com esse lugar, né, de menina, de pessoas, de homens que querem se relacionar cada vez com mulheres mais jovens e mulheres que têm que parecer cada vez mais jovens. Bom, o Brasil está no topo do ranking de procedimentos estéticos, cirúrgicos e não cirúrgicos do mundo, né? Se não em primeiro, segundo, terceiro lugar, isso vai variando a cada ano. Mas isso nos dá notícias, né, de que a gente é um país que faz muito procedimento estético. Então, eu até fiz uma pesquisa, escrevi um artigo e eu tenho esses dados recentes assim na cabeça. Durante a pandemia, por exemplo, a procura por harmonização facial subiu cerca de 500%. Gente. E o que quer dizer também harmonização facial? É uma exclusão das diferenças, né? Todo mundo com o mesmo rosto e com o mesmo corpo, e é isso. E eu acho que culturalmente, assim, se a gente for olhar a história das dietas, os padrões corporais, isso oscila muito, assim. Então, tiveram épocas que mulheres que tinham um corpo com mais curvas, lá na Idade Média, então representava abundância, riqueza, tinha o alimento. Depois, lá na década de 70, tinha aquele corpo que começou a ser mais emagrecido também, e isso vai oscilando. Eu acho que nos últimos anos, até com esse movimento de aceitação corporal, de olhar da pluralidade dos corpos, de corpos diversos, isso melhorou, mas eu percebo que parece que a gente está decaindo de novo para um movimento de corpos extremamente emagrecidos. Nesse Sim. momento, né? A gente já passou por outras fases, mas agora a gente está indo para isso de novo. E que eu acho que tem relação com essa cultura que a mulher não pode envelhecer. Tem a questão do etarismo também. Mas, na cabeça de uma menina que tem anorexia, muitas vezes isso passa por outro lugar. Então, acho que é interessante de falar também que o quanto estar extremamente emagrecida e talvez com esse corpo mais infantilizado, para uma mulher, para uma menina que sofre com anorexia, passa por uma proteção também. Por quê? Porque tem algo ali do corpo, do seio que cresce, das curvas, que mostra a sexualidade, né? Então, existe esse lado da cultura da pedofilia, mas existe o lado também que me parece que vai muito por uma via inconsciente de que se eu tenho um corpo de criança, então eu tenho um corpo que, teoricamente, não tem sexualidade, que afasta isso, né? Porque quantas e quantas meninas a gente vê, muitas vezes, de 11, 12, 13 anos, que são assediadas na rua, que passam por situações diversas. Então, acho que é um paradoxo, mas tem esses dois lados, assim, também. E quando a gente pensa na compulsão alimentar, e acho que a gente está vivendo em épocas compulsivas, né? Não só da comida, mas a compulsão do trabalho, das drogas, do exercício. Tem esse excesso para tamponar uma falta. Você acha que a gente está lidando pior com as faltas? E como é que a gente sai desse ciclo de negar a falta e ir pro excesso? Depois, muitas vezes, querer expurgar, como se a gente não pudesse ficar, né? Eu acho que também essa coisa do expurgar... Bom, primeiro falar da compulsão, depois eu vou pensar do expurgar. Então, com quais faltas a gente não tá sabendo lidar e por que a gente tá recorrendo a esse excesso de alimentos, exercícios, trabalho para tamponar ou tentar tamponar a falta? A gente passa por uma mudança cultural muito importante. Então, antigamente, Foucault dizia, né, que existia uma cultura ali de controle. Então, tinha os muros da escola, os muros da prisão, os muros do manicômio. Existia um controle em relação ao corpo da mulher também, que hoje
existe um controle, mas é um controle mais disfarçado de outra coisa, que hoje é disfarçado de autocuidado, de bem-estar, né? Mas existia uma cultura que ficava muito focada no controle. Com o neoliberalismo, então, de certa forma, com a possibilidade, com a expansão geográfica também, que hoje a gente, com o avanço da tecnologia, a gente outro dia conversou pelo Zoom, a gente pode conversar com uma pessoa que está do outro lado do planeta e fazer algo, então a gente não tem mais tantas, as pessoas às vezes são nômades digitais, trabalham de qualquer lugar, a gente está na nossa casa, deu vontade de qualquer coisa, a gente clica e em 2 dias, se não no mesmo dia, a gente tem o que a gente quer na nossa casa. Então existe uma mudança, e uma mudança de mentalidade cultural também, de performance. Então a gente sai do controle e vai para a performance. A dieta tem relação com a performance também, os procedimentos estéticos têm relação com a performance. E o que a performance nos diz, de certa forma? Tem a sua melhor versão, a mais aprimorada, como se a gente fosse um robozinho que todo ano tem que fazer uma atualização. E aí nas relações a gente tem que performar também. Tem que performar também na relação com o outro e sempre buscar algo melhor, né? Sempre buscar uma relação. Existe algo de insaciável, uma insaciabilidade gigantesca que é criada nesse sentido. E um tamponar da falta o tempo inteiro. Só que o que faz com que esse circuito entre em curto-circuito mesmo? É porque ele é compulsivo. A pessoa fica tipo o ratinho correndo atrás do próprio rabo, né? Não é um circuito que tem relação com o desejo. Tamponar a falta, ficar ali performando. O Bill Churran fala sobre um empreendedorismo de si mesmo. Que é isso, é a minha melhor versão. O céu é o limite, a gente escuta isso, a gente não tem nem permissão de parar e descansar, não, tem que estar sempre fazendo alguma coisa e é sempre uma competição com o outro, mas muito mais com o outro consigo mesmo. Então é como se o superego se tornasse até tirânico nesse sentido, a pessoa tá ali o tempo inteiro. E como que a gente se relaciona com o outro se a gente está nesse circuito enlouquecido? Que tipo de relação que a gente tem com as outras pessoas se a gente está em algo que é extremamente compulsivo o tempo inteiro? Como é que as pessoas se escutam? Elas estão ali, cada uma dando check nos seus itens, ou elas estão efetivamente se encontrando numa relação, num ponto de convergência? E agora pensando sobre o expurgar, a gente não tem conseguido ficar com as coisas, né? Eu penso isso, a pessoa que come e depois vomita. Eu sinto que a gente também tá o tempo inteiro querendo vomitar as emoções, então colocar pra fora essa angústia, essa raiva, ansiedade. Como é que a gente sustenta e elabora a própria angústia, ao invés de querer vomitar todos os conflitos e os incômodos? É como se pudesse passar na velocidade 2 e não sentir aquilo. Só que é isso, o quanto que é importantíssimo a gente poder se apropriar dos sentimentos difíceis também, do que não é tão bom. Então, esse circuito performático, compulsivo, excessivo, faz com que as pessoas não tenham tempo de sentir, mas é um mecanismo de defesa péssimo, porque em algum lugar aparece. Então, por isso que a gente vê cada vez mais casos de questões psicossomáticas, de adoecimentos que aparecem no corpo. A clínica contemporânea nos traz isso, né? De algo que não está tão relacionado ao recalque, mas que está relacionado a esse excesso, a um gozo ilimitado que a pessoa fica ali. E parte do processo, me parece, é fazer com que essa pessoa consiga parar. Mas existe um medo muito grande em parar. Existe um medo de não suportar tudo aquilo que ela vai sentir. Existe um medo de ser de certa forma, arrastada por aquilo. E aos pouquinhos, acho que até no processo de análise, estando ali com a pessoa, porque é uma relação, é uma dança entre o analista e o paciente, de certa forma, a gente vai ajudando essa pessoa a suportar na nossa companhia, em primeiro lugar,
para que ela consiga perceber que se ela sentir aquilo, ela não vai ser tomada por aquilo e que sentir aquilo faz parte para que ela possa seguir em frente. Porque é como se a gente não sentisse, a gente não se desfaz, porque a gente acha que a gente está vomitando, está se desfazendo, mas continua ali. A gente vomita, mas segue arrastando. É como se fossem pesos que ficam ali mal resolvidos nesse sentido também. A pessoa acha que se livrou, mas está logo ali atrás dela. E de repente, em algum momento, aquilo vem e toma conta do todo. Então, é uma apropriação do seu sentir também. E para fechar, se a gente tivesse que pensar no processo de tratamento da anorexia, como é que a gente poderia fazer um paralelo com esse tratamento para a gente fazer as pazes com o nosso peso emocional e com o nosso tamanho nas nossas relações? A anorexia, a gente ajuda a paciente a dizer não sem que para isso ela precise se matar, sem que para isso ela precise adoecer. Acho que nesse sentido também, em relação ao que a gente vem falando, para que a pessoa consiga se relacionar de outra forma, a gente precisa ajudá-la a dizer não sem com que ela precise se anular, sem com que ela precise pesar menos e se diminuir e também se desvalorizar de alguma forma, para que ela entenda que nomear o que ela sente, colocar em palavras, tem relação com o valor dela, que ela tem um valor, que ela tem um peso, e que ter um peso quer dizer que a gente está vivo, né? Quando as coisas têm um peso, sentir as coisas, por mais difíceis e tristes que elas sejam, dá notícias de que a gente está vivo, porque acho que da mesma forma, nesse paralelo que a gente fez para uma menina, para uma mulher com anorexia, quanto para uma mulher que se diminui nas relações e não consegue se colocar ali, que ela tem medo de aparecer demais, que ela tem medo de pesar demais, isso vai mortificando, isso vai fazendo com que ela, em certa medida, até torne indiferente. E quando ela passa a sentir, ela sente coisas difíceis, mas ela também passa a sentir muitas coisas boas. Linda. Obrigada, Gabi. Que a gente possa se permitir pesar, ocupar os nossos espaços e sentir. Muito obrigada. Obrigadão.